Olá. Feliz sábado. Finalmente chegou o dia. Que coisa boa. O tempo passa tão rápido, não é verdade? Tão rapidinho. Pelo menos para nós voou. E já estamos aqui. Que alegria, que felicidade. Eu quero, em primeiro lugar, em nome da Novo Tempo, rede de comunicação da Igreja Adventista, né? Do Brasil para o mundo, eu quero transmitir para você um abraço muito apertado, cheio de reconhecimento, porque o que está acontecendo lá tem a ver com você também, com a sua participação. Quantos aqui assistem a Novo Tempo, a programação? Olha a quantidade de pessoas. Quantos ouvem também a rádio Novo Tempo? Olha... Já ouviram lá o programa 3 Dicas para a Sua Intimidade com Deus? Já ouviram? Já? Oh, glória! O povo está ouvindo mesmo. Isso é maravilhoso. Nós temos na TV Novo Tempo, no nosso sistema, nós temos uma escola bíblica. E essa escola bíblica está repleta de alunos. Adivinha quantos alunos tem lá? Quem quer dizer assim um número de quantos alunos nós temos hoje na escola bíblica? Alunos ativos, estudando a Bíblia. 1.000? Temos mais aqui, 10.000. 10.000? Quem dá mais? O pessoal já sabe, né? 1 milhão de alunos. Isso te dá assim um arrepio? 1 milhão de alunos. Só que tem um detalhe. É um número muito expressivo, muito bonito. Mas para nós está muito pouco. Muito pouco. Concorda ou não? Não está pouco? Precisamos de mais. Mais. A missão é grandiosa. A missão é incrível, é espetacular. Então contamos com a sua participação, com as suas orações fervorosas para que o Espírito Santo se derrame de uma maneira mais especial ainda, para que um Pentecostes ali, né, aconteça para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito especial. A minha função ali, na escola bíblica, eu sou conselheiro espiritual da Rede Novo Tempo. Conselheiro espiritual. E então eu trabalho junto com os meus colegas. A nossa equipe é pequena. Os meus colegas são os 3 pastores dos Arautos do Rei, mas o pastor Frederico Branco. Temos também uma teóloga, Maiara Costa, e eu, e formamos ali uma equipe. O que nós fazemos ali? Além de atender as pessoas, pastores evangélicos que ligam, perguntando, que negócio é esse que vocês estão dizendo que Miguel é Cristo? Que história é essa? Então a gente tem que conversar, a gente tem que esclarecer, e quantas dúvidas. Isso é algo muito, muito prazeroso, embora nem sempre fácil, mas muito prazeroso. Quantas pessoas, uma demanda gigantesca que entra em contato com a gente. Primeiro bate ali no atendimento básico. Se o pessoal não tiver uma resposta do sistema, passa para a gente. E a gente escreve, né, toda a resposta ali, com rigor teológico, para que essa resposta faça parte do sistema. Então, o pessoal do atendimento básico conseguir dar conta dessa demanda. Ok? Sabe aquelas revistas de estudos bíblicos que são distribuídas? Mais de 1.500 por dia, enviadas pelo correio. Mais de 1.500 por dia, somente no Brasil, porque nos países, né, hispanos, a gente tem alguma dificuldade por conta da burocracia, né, de envio, ok? Então, os conteúdos ali são produzidos por nós, pela nossa equipe. Então a gente pensa, estuda, ora, clama a Deus, pesquisa, e a gente vai preparando aqueles conteúdos que têm sido uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ok? É só um briefing assim rapidinho, só para você entender e deixar que isso entre no seu coração. E possa também fazer parte das suas orações, porque nós somos um movimento
buscando algo especial, algo diferenciado. Amém? Que bom, que bom. Falando um pouquinho sobre a nossa programação essa semana, hoje nós já vamos começar à tarde com algo muito especial, já foi dito aqui. Trata-se de uma terapia para casais. Então não é algo tão passivo que você vai chegar e ver telas e alguém palestrando. Não, nada disso. Mulheres, é a chance da vida de vocês. Homens, olha, eu vou dizer uma coisa. Nós temos uma técnica tão especial. Nós vamos a fundo na questão, no problema, para poder te socorrer, te ajudar. Então, se você é um camarada esperto, você não vai faltar hoje. 2h30, né? 14h30, então. E as mulheres ficam espertas. Hoje é a chance da sua vida, né? De ter o seu maridinho no eixo, bonitinho, renovadinho, restaurado em seu amor, e do jeito que você tem sonhado. Mas você também vai passar por uma experiência linda. Então é algo muito gostoso, você não vai ver o tempo passando. O tempo que a gente passar, que nós estivermos ali, você vai ver que vai voar, e você vai querer mais. Só que não vai ter espaço para mais, porque nós temos uma conversa com os jovens. Temos coisas assim muito especiais. É um bate-papo, não é nada chato, teórico, etc. Não, é um bate-papo com jovens. Tá bom? Cadê os jovens? Deixa eu ver as mãos aí. Olha quantos jovens. Que bom, graças a Deus. Vamos ter um papo muito, muito gostoso, tá certo? E só para você conhecer, durante a semana, amanhã, domingo, não é? Vamos ter um tema. O tema é esse aqui, ó. Quando descobri que era mais um mero religioso. Esse tema é extremamente importante. Vai abrir a sua mente no que diz respeito ao seu discernimento do quadro em que a gente vive, do contexto, e você vai ter a oportunidade de fazer uma leitura particular da sua realidade e conhecer o caminho. Nós vamos trabalhar temas para o amadurecimento espiritual. Ok? E na segunda-feira, olha, se tem um dia que você está planejando faltar, não pode ser na segunda. Exatamente na segunda, vai ser um dos temas mais impactantes que eu tenho para você. Segunda-feira, na terrível batalha espiritual, os ingênuos são devorados. Na terrível batalha espiritual, os ingênuos são devorados. Nós vamos abrir aqui um pouco mais essa dimensão do mundo espiritual, e você vai entender como transitar de forma madura, consequente, cumprindo o seu ministério, a sua missão, como um guerreiro espiritual. Existe uma série de dificuldades que normalmente nós temos, por falta de conhecimento, por falta de discernimento, de uma visão do mundo espiritual. Mas ele está aí, ele é latente, nós não podemos vê-lo. Irmãos, olha, nesse momento, existem anjos por todos os lugares aqui, anjos de Deus maravilhosos, para garantir um ambiente confortável do ponto de vista espiritual. Há uma guerra o tempo todo. E pode ser que você esteja sendo vítima de uma armadilha e você não tem noção e não sabe até que ponto que está envolvido. Você vai entender, vai conhecer e saber como sair disso. E o diabo não quer que você tenha esse discernimento. Não quer. Porque senão você sai do esquema dele. E ele precisa continuar te iludindo, te enganando, te tapeando, mantendo a sua consciência nublada, e você está sofrendo, está sentindo que tem alguma coisa errada, e está do tipo, vida leva eu. Então, discernimento. Na segunda-feira, na terça-feira, um dos temas mais lindos da minha vida, o que empolga o meu coração, olha, se tem um dia que você está pensando em faltar, não pode ser na terça-feira também. Não pode. O tema é como ouvir a voz de Deus. Será que Deus fala? Será que Deus fala? E se Deus fala, será que eu posso ouvir? O que você acha? Vai ser uma pregação assim muito prática. Eu vou contar vários
várias experiências para vocês, e vamos trabalhar isso de uma forma bem cuidadosa, porque é um tema lindo demais, e vai te colocar numa posição, numa condição, numa oportunidade de relacionamento e afinidade com Deus, que talvez você não tenha experimentado. Irmãos, afinidade com Jesus. Você tem afinidade com Deus? Quem tem afinidade com Deus, irmãos, quando para poder ouvir sobre coisas espirituais, ele reconhece, ele para e diz: meu Deus, é isso que eu gosto, é isso que enche a minha alma. Quem tem afinidade com Deus, não é qualquer pessoa que chegar perto, em questões de segundos, ele já vai estar bebendo desta água preciosa que é Cristo Jesus, porque é uma fonte a jorrar, é luz para o mundo, é um prazer tão grande, é algo que realiza, que anima, que restaura. Afinidade com Deus. Bom, mas tem um dia que, olha, quarta-feira, esse dia, irmão, se você estiver planejando faltar um dia, não pode ser nessa quarta-feira, porque justamente essa quarta-feira, um dos temas mais lindos da minha vida, é uma arma poderosíssima que eu vou revelar, desvendar para vocês, e dar o caminho das pedras, uma arma poderosíssima, que se chama jejum espiritual dos 5 sentidos. Você vai entender o que é isso. Você vai entender que é uma coisa prática. Bom, eu vou falar menos. Quinta-feira, a reforma espiritual é opcional. O que você acha? Nós vamos entrar fundo nesse tema. Se você compareceu nos outros dias, mas faltar nesse dia, você vai ficar com um negócio complicado. Então, também não pode faltar quinta-feira, sobre a reforma espiritual. Todo o processo, os detalhes, nós vamos entrar de maneira profunda. Na sexta-feira está todo mundo aqui, não é? Aspectos incríveis da graça, coisas que me encantam, que me impressionam, e vocês vão ficar com as estruturas abaladas. Vocês vão gostar demais. Aspectos incríveis da graça, que me encantam, me impressionam, coisas assim muito especiais. Por exemplo, por que há tanto sofrimento no mundo? Por que uma pessoa passa por um livramento tão extraordinário e a outra não? O que acontece? Há uma dinâmica, eu posso entender essa dinâmica espiritual? Bom, tem muita coisa linda para a gente ver. No sábado que vem, você está recebendo a chuva serôdia. A chuva serôdia, como foi cantado aqui pelo quarteto, está caindo. Sim ou não, irmãos? Você vai entender como que está caindo, por que está caindo, de que jeito está caindo, o que está acontecendo. E como ter acesso a ela. Quando eu paro para pensar que a chuva serôdia está caindo, irmãos, eu me arrepio todo. Porque eu fico me perguntando: Senhor, e eu estou recebendo a tua chuva, Senhor? Irmãos, são temas para a gente compreender o que nós necessitamos, essencialmente, para nos prepararmos para esta crise terrível que está se aproximando. Existe uma crise muito grande. E sobre crise eu quero falar hoje, já para introduzir um pouco, e vou usar Apocalipse capítulo 12 para essa introdução. Quando você procura aí, Apocalipse capítulo 12, deixa eu fazer uma coisa especial. Nós temos aqui alguém nos visitando, algum amigo que está nos visitando aqui à igreja hoje. A senhora, olha, esposa, por gentileza, vem aqui. Você também? Também? Coloque-se em pé, vocês duas, por gentileza. Vocês ganharam um brinde agora muito especial nosso. A irmãzinha ali, primeiro que ela levantou a mão, você vai entregar para ela. Irmãzinha, a senhora vai preencher e me entregar e vai ganhar um brinde. E você também, por gentileza? Olha, que alegria. Então você vai ganhar outro, tá? Cadê o pastor? Agora que eu... Tá lá. Então tem mais. Tem mais. A gente pode distribuir mais. Olha que coisa boa. Um presente. Já recebeu? Esse aqui para você, tá? Aí você preenche, por gentileza, e me passa. Olha, ele também. Ele não recebeu, o esposo dela. Tá bom? Ok.
lá atrás também. Então vocês vão receber um presente muito especial e façam planos para estar com a gente. Vocês vão ver coisas diferentes, coisas muito especiais, para a honra e glória do Senhor Deus. Que bom. É para preencher, depois entrega para a gente e nós vamos entregar um presente para você, tá bom? Vamos lá? O texto principal dessa manhã é Isaías capítulo 1, só que nós vamos olhar para Apocalipse 12 só para uma introdução. Quando você encontra aí Apocalipse 12, eu me lembrei aqui de alguma coisa que eu tenho, que tem despertado a minha curiosidade. Lá na Novo Tempo, nós atendemos muitas pessoas, como eu já disse para você. Num dia desses, ligou um senhor, uma voz madura, e ele disse o seguinte: o meu amigo me disse que era para eu ligar para vocês. E eu queria falar exatamente com o senhor, porque o senhor pode passar esse recado aí para toda a rede. O meu amigo está muito contente com aquilo que vocês estão pregando. E ele mandou eu dizer isso e dizer também que vocês estão de parabéns e é para vocês continuarem pregando o que vocês estão pregando. Eu fiquei assim curioso. Você não está curioso? Que amigo é esse? Não é? Tão especial assim. E eu perguntei para ele, quem é o seu amigo que pediu para você ligar? Ele disse, o meu amigo é o Espírito Santo. Disse, o Espírito Santo é seu amigo? Ele disse, sim, é meu amigo. Mas como assim, vocês são amigos? Sim, nós somos amigos. Eu perguntei para ele, qual a sua religião? Ele disse, eu sou católico. E eu insisti, mas como que funciona a sua amizade com ele? Ele disse, simples, nós somos amigos. Eu não me conformei, porque eu queria saber mais. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Como que você inicia o dia com o seu amigo? Ah, tá, ele me acorda e nós vamos conversar. E quanto mais eu converso com ele, mais ele me mostra Cristo Jesus, porque o tempo todinho ele quer que eu enxergue Jesus. E quanto mais eu converso com o Espírito Santo, mais eu amo Jesus, o meu Salvador. E o Senhor então fica um tempão conversando com ele, tempão. E daqui a pouco ele diz, olha, está na hora de eu poder falar com você, de uma forma muito especial. Aí ele se levanta, abre a Bíblia, e ele diz que quando abre a Bíblia, o Espírito Santo o dirige a textos, a temas assim, isso entra no coração dele, alimenta, dá mensagens, recados, advertências, e ele entende o que precisa fazer. Eu fiquei impressionado com isso, irmãos. Fiquei maravilhado realmente. Eu disse, e depois desse momento com a Bíblia, que o Espírito Santo está falando com você, te ensinando a respeito do caminho da vida? Ele disse, então o Espírito Santo mandou eu sair, para encontrar pessoas. E eu perguntei, mas você sabe normalmente para onde você vai? Não, muito raramente. Normalmente eu saio, e o Espírito Santo vai me mandando as pessoas que Ele quer que eu compartilhe das mensagens que Ele já me deu. Já me colocou no coração. E quando eu volto para casa, eu volto feliz, contente, alegre. Mas hoje o meu amigo mandou ligar para vocês, para falar sobre isso, porque eu tenho assistido e tenho percebido que ele está muito contente com as mensagens que vocês têm dado aí na TV. O que vocês acham disso? Amigo do Espírito Santo. Irmãos, o que eu tenho percebido é o seguinte: por que tem gente com tanta sensibilidade espiritual e tem gente com nenhuma sensibilidade espiritual praticamente, embora sejam religiosas? Por quê? Dentro da mesma igreja a gente encontra pessoas espiritualmente tão sensíveis, com a cabeça tão aberta, com um interesse tão aguçado, tão envolvidas naquilo que é espiritual, ao passo que existem pessoas tão diferentes, estão aí, cumprindo o programa, batendo um ponto, aplacando a consciência, querendo viver apenas um momento religioso.
e pronto, e acabou. Por que existe essa diferença? Por que tem gente com tanta afinidade espiritual com Deus e tanta gente religiosa que nem gosta de conversar muito sobre coisas bíblicas, do Evangelho, etc. Faz isso um pouquinho de vez em quando. Não gostam de exagerar. Assim muita gente tem apresentado. Por que essa diferença? E você? Que tipo de pessoa você tem sido? Uma pessoa com a mente aguçada? Uma pessoa assim, ligada? Aonde se fala de Jesus, sobre Jesus, você corre atrás porque você quer ouvir? Quando anuncia, vamos ter uma semana de oração, e você diz, eu não posso perder, como eu vou perder? Esta é a minha prioridade, é o maior investimento da minha vida, é o meu conhecimento pessoal da pessoa de Cristo Jesus. Ao passo que outros dizem, não sei se vou ter tempo, meus negócios, meu trabalho, a vida corrida, etc. Por quê? Por quê? Bom, Apocalipse 12 está aí. É só para introduzir, nós não vamos ler, só vamos passar assim por alto. No verso 3, apresenta um dragão vermelho. Está aí ou não? Sim, está aí. Um dragão vermelho. Este dragão vermelho está cheio de ódio. Cheio de ódio. Ele realiza 3 ataques terríveis. O primeiro ataque é contra o filho, está aqui no verso 4. Ele se levanta contra o filho, ele quer esmagar o filho, quer destruir o filho, ele quer acabar com o filho. O segundo ataque terrível dele, porque o primeiro foi mal sucedido, agora é contra a mulher que deu à luz esse filho. Contra a mulher. O filho quem é? E a mulher? Então ele aplica, ele se empenha em atacar de forma muito forte e contundente o filho, e depois ele ataca a igreja, e finalmente no verso 17, ele ataca o restante dessa descendência, o remanescente, o que sobrou, o resto desta igreja, o remanescente final, ele ataca. Eu quero que você entenda a princípio o seguinte: Satanás, ele está neste momento atacando de uma forma muito forte o seu e o meu coração, para impedir que Cristo Jesus, o Filho, seja gerado pelo Espírito Santo a cada dia no nosso coração. 1 João 5, verso 12, aquele que tem o Filho tem o quê? E aquele que não tem o Filho, não tem a vida eterna. Eu preciso ter o Filho. Para que eu possa ter o Filho, eu tenho que permitir que o Espírito Santo gere o Filho em mim. E de que forma isso acontece? Por meio da intimidade, da comunhão, do relacionamento. É assim que acontece. E o diabo está atacando porque ele quer uma geração de cristãos que não tenha nenhuma experiência, intimidade ou afinidade com Cristo Jesus. Ele assalta, ele quer neutralizar, inviabilizar qualquer pessoa de entender que é possível, e que inclusive é sonho de Deus, desejo de Deus, e sempre foi, desde a criação, relacionar-se conosco intimamente, de sorte que poucos entendem, poucos sabem, poucos experimentam. E vivemos num mundo cristão superficial, onde a superficialidade é aplacada por placas de igrejas, por esquemas religiosos, e é isso que me basta, está tudo certo, estou bem. Ataque terrível do diabo, para inviabilizar você, para te roubar da oportunidade, da chance de você entender que precisa conhecer Jesus Cristo. Eu tenho encontrado com algumas pessoas que são antigas na fé, frequentam a igreja há tantos anos,
E quando eu olho para elas e digo assim, você precisa conhecer Jesus. Essas pessoas olham para mim. Você está querendo dizer que eu, 40 anos de igreja, preciso conhecer Jesus? Você está querendo dizer que eu não conheço? Ai, irmãos. O segundo grande ataque é contra o quê? A própria igreja. Vocês já observaram que tem aí um arsenal, existe um arsenal de instrumentos para poder roubar a igreja, assaltar a igreja do seu coração? Um dia desses eu fui conversar com uma menina. Ela diz, eu não vou à igreja mais. Mas por quê? Porque eu não gosto de gente hipócrita. O pastor é hipócrita, os anciãos são hipócritas, os oficiais são hipócritas, os membros são hipócritas, todo mundo é hipócrita. E eu não quero fazer parte dessa hipocrisia, por isso que eu estou fora. Eu disse, não, tudo bem, não tem problema, mas me diga uma coisa, e como que você está com Jesus? Ela disse, com Jesus eu estou bem. Aí eu perguntei, escuta, como que você pode estar bem com Jesus se está mal com o corpo de Jesus? Com o corpo de Cristo. Ela parou, ficou pensando. Você não tinha pensado nisso? Sim. Você não acha que isso é hipocrisia? Cadê o seu ministério no corpo de Cristo? Já que você enxerga tanta hipocrisia, Deus não quer te usar como instrumento para despertar as pessoas deste estado de hipocrisia? Aí você estaria sendo coerente. Ela disse, no próximo culto eu estou lá. Falei, tá bom. Bonitinha, não falte. O diabo, ele está bolando coisas e mais coisas, instrumentos incríveis, e usando a mídia para isso, para saltar do seu coração o amor pelo corpo de Cristo. Já observou isso ou não? Sabe aquele encanto que você tinha? Quando você olhava para a igreja, você chorava, você se emocionava e dizia, esta é a igreja de Deus. Sabe aquela visão maravilhosa que você tinha, aquele amor que você olhava para as pessoas, tudo bem, todo mundo tem defeitos, é uma luta para cada um, mas você tinha um olhar especial, mas isso foi sendo minado, e ocupou o lugar, a frustração, a decepção, o desencanto, e agora você está aí e não sabe para onde ir. E eu quero lhe dizer uma coisa, se você sair do corpo de Cristo, para onde você irá? Você conhece uma proposta melhor do que a que Deus tem? Para onde você irá? Se você foi assaltado em seu coração pelos demônios, e agora você se perdeu neste prazer, neste contato, nesta alegria, neste convívio com o corpo de Cristo, para onde você vai? O que vai ser de você? O dragão vermelho está atacando, ele ataca o filho, e atacando o filho, te impedindo de um relacionamento íntimo com ele. Na sequência acontece o quê? A igreja, o corpo de Cristo vai sair de você, porque você se tornou um mero religioso, e ninguém será sustentado mantendo uma experiência tão superficial, tão fria. E na sequência, o golpe final, você vai ser arrancado fisicamente do remanescente do corpo de Cristo. É terrível isso, irmãos. Bom, vamos para Isaías, por gentileza. Isaías capítulo 1. Agora podemos, com esta introdução, entrar no nosso tema. Isaías capítulo 1. A partir do verso 1. Vamos orar ao Senhor Deus. Querido Pai, o Senhor tem para nós uma mensagem muito forte, de advertência. Se o Teu Santo Espírito não administrá-la ao nosso coração, não ministrá-la ao nosso coração, nós não compreenderemos o Teu sonho, a essência do Evangelho, a Tua vontade. Estaremos como cegos, perdidos.
Então derrame o Espírito Santo sobre nós. Dá-nos o colírio, limpe os nossos olhos, que se encontram embaçados. E muitas vezes a gente vai dizendo por aí, eu enxergo alguma coisa, mas nós estamos completamente cegos. Abra os nossos olhos. Derrame a graça preciosa de Cristo Jesus sobre nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Aqui diz, visão de Isaías, filho de Amós, ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Urias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Aqui não é uma pregação que Isaías entrou no escritório dele, fez um estudo e pegou várias ferramentas da teologia e fez uma exegese, um trabalho incrível e preparou aquele sermão e agora vou pregar para a igreja. Não. Muito diferente. O Senhor Deus em visão apareceu para Isaías e agora diz, Isaías, fale sem tirar uma vírgula, sem acrescentar nada. Fale o que eu estou dizendo para o meu povo. E no verso 2, ele é muito enfático para que esta igreja pudesse entender, esta igreja de Isaías aqui. E ele diz, ouvi os céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Ouça. Isaías está falando para a sua igreja ele conhecia bem, a sua igreja não queria ouvir, não queria entender, não queria conhecer a palavra. Isaías insiste. Agora Deus está dizendo, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Pachá no hebraico, revoltados, pachá, significa de costas dadas. É algo muito grave. Rebelião, estado de rebelião. Ele diz, eu os engrandeci, eu coloquei vocês no lugar de destaque, com grande visibilidade. Verso 3, o boi conhece o seu possuidor e o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Conhecimento, yadá, do hebraico, significa relacionamento, é um conhecimento prático, e o fruto desse conhecimento prático é a afinidade. Verso 4, ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo Israel, voltaram para trás. Por que a vez de ainda ser feridos? Visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Irmãos, uma mensagem dura para esta igreja de Isaías, é verdade ou não é? Dura, uma mensagem tremenda. Isaías estava angustiado, foi chamado por Deus para ser seu porta-voz. Que coisa difícil você se aproximar de uma igreja e dizer coisas assim. Isaías está dizendo que a sua igreja estava, do ponto de vista espiritual, podre, apodrecida pelo pecado. Estava mal, sem conhecimento, sem entendimento, sem discernimento, sem nada. Que estado terrível. O mais incrível é que Isaías está falando para uma igreja que ouve, mas não quer assimilar, e não quer reagir, não quer mudar. Se você estivesse escolhendo uma igreja para ser membro, para levar a sua família, sua esposa, seus filhos, seu marido, seus filhos, e ao chegar numa igreja de manhã para conhecê-la, ouvisse o pregador apresentando de Deus essa palavra. E aí você, opa, essa igreja está muito mal espiritualmente, olha que estado terrível que ela se encontra.
Você tomaria a decisão de frequentar esta igreja com a sua família? Você diria: uau, encontrei a igreja de Deus, finalmente, daqui eu não saio mais. Você frequentaria uma igreja como essa aqui de Isaías, sim ou não? Não? Sim ou não? Sim? Não? Sim ou não? Não? Uma outra pergunta. Essa igreja, na situação dela, no estado em que ela se encontra, ela era igreja de Deus ou não? Era? Agora eu fiquei confuso. Porque você disse que não frequentaria nela. Não escolheria uma igreja assim, para fazer parte. Mesmo que fosse igreja de Deus? E para onde você iria? Porque aqui estamos falando de igreja de Deus. Olha só a situação, olha só o estado. Você olharia com reserva e diria: não, essa igreja não está boa para mim. É provável que exista alguma outra igreja que tenha um nível espiritual mais elevado, mais compatível com o seu? Será que existiria? Pensa na cabeça de Isaías. Isaías estava assim, desesperado, porque Deus o mandava para a igreja, que Deus dizia: esta é a minha igreja, esse é o meu povo, eu não desisto do meu povo. Isaías chegava e entregava a palavra com aquela ansiedade, porque quem investe quer o quê? Retorno. Quem prega quer ver o resultado. Quem comunica a palavra de Deus para alguém quer ver realmente alguma coisa acontecendo. E quando você prega, você ministra, você estuda a Bíblia, você ensina, você adverte, você mostra o caminho, você apresenta o amor de Deus, você se esforça, e quando você faz um apelo, você não vê resultado, você não vê retorno. O que você encontra é algo frio, distante. E você fica impactado e sai dizendo: meu Deus, como que aquela pessoa pode resistir? Como que aquela pessoa pode me dizer não para uma proposta tão maravilhosa que Deus faz? Isaías estava com a sua cabeça assim, pegando fogos, saindo fumaça. E um dia, ele saiu porque não aguentava esta pancada, esta carga espiritual. E ele se colocou aqui diante do santuário, do templo, e ele olhava para o povo, e olhava para o santuário, olhava para o povo, olhava para o santuário. Ele já estava tonto, desesperado, e ele começou agora a olhar para si mesmo, e olhando para si mesmo, ele começou a pensar assim: eu sou um fracasso. Eu fui chamado por Deus para reavivar uma igreja, para mudar a vida de uma igreja, para mudar a sorte de uma igreja. Deus me ungiu para isso, Deus me deu a palavra, Deus me deu a unção, para que eu pudesse chegar e fazer as coisas acontecerem. Mas nada acontece, absolutamente nada. Frustrado, desesperado, olhando para si mesmo, tentando buscar algum recurso humano, ele não via nada. E nesse momento, ele começou a considerar o seguinte: Deus deve ter alguém mais competente do que eu desisto. Estou falando aqui para alguém nesta manhã que lá intimamente, de forma oculta, lá no coração, já desistiu. Quanto mais eu me empenho, quanto mais eu invisto, quanto mais eu busco resultados, mais frustrado eu fico. E gente por detrás ainda me mete uma facada nas costas. Ainda falam de mim. Que desespero. Será que eu estou falando para alguém que perdeu o encanto pelo corpo de Cristo? Alguém que já não vê mais beleza, sentido e graça na sua experiência religiosa? Alguém tão frustrado como Isaías. Lá no capítulo 6, nós não vamos ler agora,
em virtude do tempo, mas lá no capítulo 6, no momento em que Isaías olha para trás de novo, ele se espanta, porque Deus abre o santuário para ele. E mostra além do véu, do Santíssimo. E lá no Santíssimo, o Deus, Elohim, Todo-Poderoso, ele se manifesta. E quando ele vê a manifestação poderosa de Deus, ele entende que chegou a hora do seu juízo. Estou perdido, desisti do ministério, sou um fracasso, só me resta a morte. E cai no chão desesperado diante da glória de Deus. Vou morrer. Isaías está em desespero. Um fracasso total, um fracasso. Mas, de repente, ele dá uma olhadinha, ele vê querubins, não é? E com duas asas cobrindo o rosto, mais duas cobrindo o corpo, mais duas os pés, e dizendo: santo, santo, santo. Uma manifestação tão extraordinária, ele fica curioso, mano, até agora eu não morri? Eu vou durar quanto tempo vendo tudo isso? Daqui a pouco ele vê sendo tirado com uma tenaz, uma brasa viva do altar das orações, das intercessões, dos clamores, das súplicas, das lágrimas derramadas diante do Senhor Deus, por esta igreja. E aí esse tição toca os lábios de Isaías, e Isaías sente a unção lhe sendo restaurada, ele sente o poder de Deus. O Espírito Santo se aproxima dele para o profeta que desistiu, porque agora estava sem profeta, ele havia desistido. E ele faz a pergunta: Isaías, a quem enviarei? A quem enviarei eu? Você tem aí um cartãozinho de alguém que está disposto a ouvir a minha voz? Está disposto a ter comunhão, intimidade e afinidade comigo? Que está disposto em andar no Espírito? E ter uma vida consagrada, uma vida plena, dedicada a mim e ao meu serviço? Você conhece alguém? Será que Deus estava perguntando isso? Pedindo uma indicação para Isaías? É claro que não. Deus queria a resposta de Isaías. Deus queria que Isaías entendesse que agora ele dependeria completamente da competência de Deus e não da sua. Isaías entendeu e disse: envia-me a mim, Senhor. Aí o Espírito Santo chegou mais pertinho de Isaías e diz assim: deixa eu só refrescar a sua memória, para você não voltar a se iludir e não voltar a ficar chateado, desanimado, querendo desistir de tudo. Então eu vou dizer o seguinte: a sua função, a sua atividade é pregar. Pregue aquilo que eu mando você pregar. Quanto ao resultado, isso é comigo. Agora, eu já vou te adiantar, lá no verso 9 e 10, depois você pode ler. Já vou te adiantar, o povo vai ver e não vai enxergar, porque eles não querem. O povo vai ouvir a palavra e eles estarão como surdos. O povo não vai ter discernimento. Mas Isaías: eu tenho as minhas pessoas. Isaías ouviu: tá bom, não vou me iludir, não vou me enganar, não vou desistir e vou levar com amor, porque ele sentia o resultado da graça. Isaías só não foi fulminado diante do Senhor, porque a graça lhe cobriu. A graça lhe cobriu. Isaías, ele faz só mais uma perguntinha lá no verso 11, a primeira parte do verso 11, capítulo 6 de Isaías. Ele faz só uma perguntinha: tá bom, porque ele não se conforma com esta igreja na situação que ela está, e ele olha e diz: Senhor, tudo bem, eu já entendi, sei que não vai ser fácil, sei que o resultado não vai ser muito compatível com aquilo que eu possa perceber, eu sei que o desafio é muito grande, que o Senhor me escolheu para ser um instrumento de justiça, o Senhor quer que eu dê a oportunidade, que eu fale, tudo bem, mas deixa eu só fazer uma pergunta: até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? É provável que você tenha essa mesma pergunta no seu coração. Diante da urgência profética, diante do momento delicadíssimo que nós estamos vivendo,
aonde o mundo cristão dorme em berço esplêndido, ao som do mar, da luz do céu profundo, como se todos fossem brasileiros. Diante deste quadro tão sensível, tão terrível, o que acontece? Estamos tocando a nossa vida do nosso jeito. Mas é possível que você esteja olhando hoje para a sua própria vida, olhando para a igreja e olhando um pouco mais para um cenário mais abrangente, e esteja perguntando: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Deixa essa pergunta no ar, porque ela tem resposta. O Senhor Deus deu a resposta para Isaías. Mas vamos avaliar 3 coisas. Esta igreja estava atravessando 3 crises terríveis. A primeira crise está aí no verso 3. Isaías capítulo 1, verso 3. A primeira crise espiritual que essa igreja estava enfrentando. Está aqui, ó. O boi e o jumento conhecem o quê? Eles não têm dúvida de quem é o seu dono, de onde é o seu lugar. Mas Israel não tem o quê? Os portadores dos oráculos divinos não têm conhecimento. Que conhecimento é este? Teórico? Não. Prático. Experimental. Não tem conhecimento. O meu povo não entende. Esta é a crise do discernimento. Crise da revelação. Nós vivemos num momento, irmãos, em que, por exemplo, o estudo da palavra de Deus é algo raríssimo entre nós. É verdade ou não é? Porque muitos dizem: eu estudo a lição da escola sabatina. Isso aí é o mínimo. É o básico do básico, é o trivial. É nossa obrigação. Não coloque como mérito, isso é obrigação. Estudar a Bíblia também é um compromisso, é um compromisso de alma, é uma obrigação daquele que não pode sobreviver separado da fonte, separado da palavra. Mas nós não estudamos mais a Bíblia, nós não sabemos mais como estudá-la. Eu estou falando em tese. Nós não sabemos mais usar a Bíblia como instrumento para consultar a Deus. Opa, isso não pode. Como assim? Há confusão em torno disso. É um instrumento de meditação. Não, calma aí, meditação? Usar a palavra de Deus para meditação? Meditação é um livrinho da CPB. Eu leio um trecho daquele por dia e está resolvido. Já tenho a minha meditação. A experiência com a palavra de Deus. E o resultado disso é a falta de conhecimento, a falta de discernimento. Aí se apresentam os movimentos dissidentes que hoje em dia atuam de maneira tão sofisticada, com rigor teológico, inclusive, entre aspas, e acabam arrebanhando muitos que se encantam com aquelas visões, com as ideias, sem nenhum discernimento, sem nenhuma condição de avaliar o que realmente diz respeito à vontade de Deus, porque não sabe, não tem afinidade com Deus. Vai perguntar para quem? Vão seguir o próprio coração. Jeremias 17:9, o coração é enganoso, ele é corrupto, e ele vai naquilo que te agrada. Crise do discernimento, crise do discernimento, crise do conhecimento. Está tudo dentro de um tipo de crise. Será que nós estamos também vivendo essa experiência? A nossa prioridade é o nosso trabalho, tenho que pagar as contas, tenho que fazer alguns investimentos, etc. Tudo bem, mas dentro desta realidade, o que você está oferecendo de investimento na sua relação com Deus, que deveria ser a prioridade da sua história, da sua vida? Migalhas, e outros nem migalhas. Estamos numa crise terrível.
Crise. E aí, alguns ficam navegando nos sites, encontram uma crítica, outra história, outro ponto, mais outro. Aí aparece na igreja, alguém está falando, alguém convida para fazer um estudo incrível, extraordinário, que ficou conhecendo por aí, e traz, e tal, e vai. Um tem um ponto diferente de vista, o outro tem outro, e tal, e fica aquela guerrinha, aquela coisa. Irmãos, nós temos condições de suportar uma provação tão grande em que a nossa fé seja verdadeiramente inquirida, testada, avaliada. Nós temos condições de defendermos a nossa fé. Isso é o mínimo, mas nem o mínimo nós estamos tendo condições. Essa igreja de Isaías estava em crise. A segunda crise está aqui no verso 10. Olha só. Capítulo 1 de Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Espera aí. Deus estava falando com quem? Não era com a sua igreja? Sodoma e Gomorra já haviam sido destruídas? Há muito tempo. Então Deus errou? Ele errou o público-alvo? Ou será que Deus está chamando a sua própria igreja de Sodoma e Gomorra? É isso? Mas isso é muito forte. O que Deus está denunciando aqui? O estilo de vida. Crise do estilo de vida. Esta igreja aqui de Isaías estava abraçando um estilo de vida completamente comprometido com Sodoma e Gomorra. Deus apresentava um estilo de vida para o seu povo, ideal, para que eles tivessem mente clara, discernimento, conhecimento, alegria, prazer, onde eles pudessem ter oportunidade para recreação, para o crescimento, para as práticas todas, né, que estavam direcionadas ao desenvolvimento espiritual e da fé, desenvolvimento profissional, do trabalho, a provisão ali, tudo. Mas o que estava acontecendo? O povo de Deus estava preferindo os ambientes, preferindo os oferecimentos. Isso tem a ver com os 5 sentidos, completamente deturpados, intoxicados, e estavam cada vez mais escravizados com o prazer carnal proporcionado por esses sentidos, e cada vez mais escravos. Crise do estilo de vida. Fiz um acampamento de carnaval lá em Aracaju. Tem alguém de Aracaju aqui? Ninguém de Aracaju? Ah, uma pessoa de Aracaju. Igreja Central de Aracaju. Coisa boa, irmã. Um povo muito querido, muito amistoso. Muito receptivo, muito. Irmã, depois eu quero te dar um abraço. Olha, que coisa boa. E eu estava no acampamento com minha esposa, estávamos ali cuidando da parte espiritual, em um acampamento tremendo. Só eu preguei 9 vezes, e a minha esposa, que fala mais do que eu, pregou 5. Fizemos encontro com os jovens, o povo ficou por conta da área espiritual. Um restinho que sobrou, eles brincaram com alguma coisinha por lá. Eu nunca vi isso. Eu vi um povo se levantando assim, sabe? E buscando o Espírito Santo de uma forma linda, saudável, gostosa e cheia de prazer. Disse, meu Deus, que presente maravilhoso. Mas aí aparece uma menininha, loirinha, lindinha menina, bem pequenininha, 6, 7 anos mais ou menos. E ela chegou para mim e disse, o senhor pode me ajudar? Eu disse, posso, filho? O que está acontecendo com você? Aí ela disse assim, é porque eles pegam no meu ombro e eu olho e eles somem. Aí eles passam as unhas no meu calcanhar e eu
olho, eles saem correndo. Aí passa um vulto preto na minha frente, e eu não gosto disso. Agora eles estão mandando eu fazer coisas feias, que eu não quero fazer, tenho medo. O senhor pode me ajudar? Cadê o seu pai? Não tem. E a sua mãe? Está ali. Corra e traga a sua mãe, que eu preciso conversar com vocês duas, eu vou te ajudar. Ela saiu correndo, trouxe a mãe dela pelo braço. Recebi as duas, coloquei as cadeiras e tal, se sentaram, olhei para a mãe e disse: a senhora tem ideia do que está acontecendo com a sua filha? Ela disse: olha, já levei no psiquiatra, ele disse que está tudo certo. Levei na psicóloga, também está tudo certo. Então deve ser alguma coisa de ordem espiritual, o senhor não acha? Eu disse: O que essa menina está assistindo? Aí ela disse: bom, tem lá um seriado que ela gosta muito, todos os dias ela assiste, e ela é bem viciadinha nesse seriado. Me conta como que é esse seriado. Me fale sobre os personagens, o enredo aí, a história aí. Como é que funciona isso? Quando ela começou a me contar, eu fiquei arrepiado, irmão. Satanismo puro. Uma coisa incrível. E eu disse: e a senhora está deixando a sua filha entrar em contato com esse tipo de conteúdo? Ela olhou para mim bem firme e disse assim: eu não gosto de fanatismo. Esse negócio de dizer não pode assistir nada e tal, a menina tem que conhecer, ela tem que assistir sim. E eu controlo. Aí ela me fez um discurso do equilíbrio. Eu disse: irmã, deixa eu te dizer, são 3 estágios. 3 estágios. Primeiro estágio, vem com o vício, não é? Então os demônios, eles conquistam algumas autorizações importantes no exercício do livre-arbítrio da criança, tá certo? Então, eles podem agir de uma forma mais próxima. Agora o segundo estágio, que é uma consequência, é o estágio das perturbações espirituais. Na sequência, é possessão plena. Vamos aguardar o terceiro estágio ou já vamos agir agora? Aí ela assustou. Ele disse: meu Deus, não, possessão não. Então vamos agir agora? Sim. Então a senhora vai ter que colaborar. A senhora, com esse seu estilo equilibrado, a senhora que é contra os radicais, a senhora vai ter que assumir a posição radical. A senhora vai ter que eliminar aquilo que não vem de Deus. Se isso é radicalismo, então seja radical. Elimine isso. Posso contar com a senhora? Irmãos, depois de um apelo tremendo, esta mulher concordou e eu disse: oh, Senhor, obrigado, Pai. Como é difícil quando um adventista do 7º dia tem a visão fechada, estilo de vida em crise, porque ama mais o mundo e tem mais prazer com as coisas do mundo do que prazer com as coisas de Deus, e bota a perecer o seu próprio coração, a sua alma, a sua casa, os seus filhos. Que crise do discernimento, do conhecimento. Senhor, dei graças a Deus. Olhei para a menina e disse: filhinha, agora, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Você me pediu ajuda, eu estou aqui para te ajudar. E mostrei para ela o que estava acontecendo. Aí ela disse: tá bom. E começou a chorar, mas bem firme. As lágrimas caíam, e ela olhou para mim e disse: não vai ser fácil, porque eu gosto muito, mas eu decido, não quero mais que Satanás tenha acesso ao meu coração. Quero ser de Jesus. Coisa mais linda. Uma garotinha chorando, porque sabia que não seria fácil, mas ela estava assumindo a sua posição diante de Cristo Jesus. Aí, finalmente, que eu pude fazer uma oração. E depois da oração, ela nunca mais foi espiritualmente perturbada. Irmãos, ultimamente eu tenho cuidado de muitos casos de possessão infantil, possessão plena, possessão parcial. A parcial não assusta tanto. O menino só fica muito atentado.
mas a possessão plena assusta. Aí todo mundo diz, ó, quando o menininho desse tamanhozinho pega uma bancada de marceneiro com um dedinho e coloca em cima. Aí todo mundo diz, ó, e quem não acreditava, meu Deus, o que é isso? Quando o menino coloca fogo e fica brincando no fogo. Aí todo mundo diz, ó. E o povo de Deus brincando com aquilo que é terrível. E essa igreja de Isaías estava nessa crise. E para fechar, a partir do verso 13, a terceira crise. Primeira crise do discernimento, que provoca, a crise do estilo de vida. E vem então a crise da adoração. Observe, verso 13, diz assim, não continueis a trazer ofertas. Ué, o que está acontecendo? Nem ofertas, nem sábados, nem convocação das congregações. Deus não está querendo nada. No verso 15, nem as orações. É isso? Deus não está querendo ofertas vãs. Ofertas que têm intenção de comprá-lo. Ofertas que têm intenção de receber de Deus a permissão para fazer tudo que eu quero. Ofertas que possam me justificar pelas minhas obras. Deus está dizendo, eu quero ser cultuado, eu quero que você oferte, eu quero que você cante, que você ore, que você esteja presente nas minhas reuniões, eu quero que você me adore aos sábados, eu quero tudo isso, mas não pode ser do seu jeito, tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Será que nós estamos vivendo algum tipo de crise da adoração? Será que nós sabemos adorar a Deus? Deus está aqui recebendo este culto com dificuldade, com sofrimento. No verso 13, a última frase diz assim, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. E no verso 14 ele diz, a minha alma a cidade associada ao ajuntamento solene. E no verso 14 ele diz, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Uma igreja que quando se reúne para adorá-lo, o faz sofrer. E ele diz, já estou cansado. Estou cansado de receber cânticos de adoração, de pessoas que durante a semana vivem do seu jeito, fazem o que querem, seguem a propensão dos seus próprios corações, seguem pelos seus sonhos, pelos seus ideais, completamente maculados pela carne, num relacionamento distante, superficial comigo, mas quando chega aos sábados, todo mundo se reúne e quer me adorar, e acha que isso é suficiente. Não posso mais suportar isso. Deus está apelando a uma igreja, e no verso 16, ele disse, lavai-vos, purificai-vos, tirai essas maldades dos vossos atos e de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, vivam o evangelho real, autêntico, na essência. Aprenda, porque você não sabe. E Deus continua apelando à sua igreja. Verso 18, vinde, se aproxime, sente-se aqui comigo, arrazoe, vamos conversar. Me fale sobre os seus sentimentos, as suas opiniões, vamos conversar, diz o Senhor Deus. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Verso 19, em profundo respeito a um presente que ele deu, chamado livre-arbítrio, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes, se você me ouvir, se você aceitar que eu tenho um plano para a sua vida, se você decidir entrar no meu plano e viver de acordo com aquilo que eu estou te apresentando, olha, vai ser extraordinário. Eu vou transformar você em
em uma pessoa incrível. E verso 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Verso 21, é duro. Diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Irmãos, quando Deus apresenta uma advertência, Ele não quer simplesmente destruir a igreja, Ele não quer desmoralizar a igreja, Ele não quer jogar a igreja no chão, pisar sobre ela. Não, não, não. Quando Deus apresenta uma advertência, Ele quer que nós tomemos um choque de realidade, para a gente poder decidir sair daquilo que nós estamos praticando e vivendo, que está aplacado pelo nosso coração, e agora experimentarmos numa conversão 180 graus, experimentarmos a revelação de Deus, a vontade de Deus, o estilo de vida de Deus, a verdadeira adoração, experimentarmos aquilo que Deus tem no coração dele. Eu não conheço você, mas espero conhecer você de forma mais próxima, mais íntima, durante esse período que estaremos aqui. Eu quero dizer para vocês que eu amo ser humano, pessoas, eu amo pessoas. Eu faço questão de conhecer todas as pessoas que eu posso, em qualquer lugar. Eu faço questão de conversar, de trocar ideias. Eu amo pessoas, gosto demais de pessoas. E tenho um desejo muito grande de cumprir o meu ministério, que é apoiar, ajudar, motivar. Espero em algum momento conhecer você de uma forma mais próxima. Alguns já se apresentaram e eu gosto muito disso. Se apresente para mim, por favor. Não me deixe só assim olhando. Chegue mais. Isso é muito bom. Nós estamos aqui nesse período para vivermos todos juntos uma experiência extraordinária com Deus. Só que nós precisamos construir o caminho da base, entendermos primeiro a nossa situação, para chegarmos à conclusão, pelo Espírito de Deus, que nós necessitamos de uma reação urgentíssima na nossa vida. E que Deus está nos dando, tanto para você quanto para mim, nessa semana, uma chance extraordinária. Esta é a chance da nossa vida, tanto para você quanto para mim, e eu não quero perder essa oportunidade. Então, queridos, nós estamos vivendo num momento que você já sabe, não existe uma geração pior de todos os tempos, possivelmente, do mundo cristão, do que essa que nós estamos vivendo. Agora, existe um reflexo direto na nossa igreja? Sim. Olha como o modo como você vive. Precisa de restauração, de reforma, precisa de modificações. Você precisa compreender, entender que tem que se aproximar de Deus e viver uma outra realidade com Deus? Sim ou não? E é possível realmente que alguém aqui ofereça um desafio mais forte, porque o dragão vermelho já conseguiu lograr êxito em assaltar do seu coração o amor pela igreja. E você esteja aí só por alguma razão, algum motivo, tocando o barco. Essa semana é uma semana de restauração. Uma semana de reconsagração. Nós vamos entrar em temas tão profundos, tão sensíveis, que talvez você não encontre com tanta facilidade por aí. Então, no nome de Jesus Cristo, faça um compromisso com Deus, de priorizar aquilo que faz sentido, aquilo que é urgente, aquilo que te dá futuro, te dá eternidade. Nesse momento eu quero fazer uma oração especial. Muito especial. E quero convidar 2 grupos para a gente poder fazer essa oração. O primeiro grupo que eu quero convidar
essa gente linda que está nos visitando hoje, que não faz parte ainda desta congregação, mas está nos visitando aqui. Eu gostaria de fazer uma oração toda especial por você. Cadê os nossos amigos? Cadê? Pode vir? Para fazermos uma oração especial por vocês? Pode vir aqui na frente? Venha, por gentileza. Vocês são preciosíssimos para nós. Pode vir. Aqui vocês têm uma igreja que está aprendendo a amar. E nós queremos ser competentes nesta área. Nós queremos amar vocês de todo o nosso coração. Então, vocês são objetos da nossa mais profunda consideração, respeito, carinho e amor. E queremos realmente deixar com vocês uma oração de bênção, uma oração de proteção, tá bom? Pode vir, por gentileza. Pode vir. Olha que coisa boa. Graças a Deus. Deus te abençoe. Deus te lo bendiga. Ótimo. Ok. Mais alguém está visitando a gente hoje? Que quer receber essa oração especial? Ok. Queridos, a igreja de Deus está passando por uma revolução e um processo profundo e traumático. Mas quando vocês olham para este povo aqui, esse povo aqui, essas pessoas que têm dificuldades assim como eu, que têm desafios, que têm dramas, mas são pessoas que querem aprender a amar, são pessoas que só estão aqui porque querem Jesus Cristo e querem entender como serem mais íntimas de Jesus. E eu tenho certeza que é a mesma coisa que vocês querem. Não é verdade? Mesma coisa que vocês querem. Cristo Jesus é a solução. Ele é o caminho. Ok? A senhora chegou agora? Deixa eu ver isso aí. Nós vamos fazer uma oração agora. Igreja, agora eu vou falar com a igreja, tá? Igreja. Tem alguém aqui que ao ouvir essa mensagem está entendendo pelo poder do Espírito Santo que precisa de fato passar por uma reforma, uma restauração na sua vida, que precisa entender tudo aquilo que até agora não entendeu, que está aí sendo ameaçado pelo dragão vermelho, que quer roubar Cristo do seu coração, a igreja, que quer assaltar você para te destruir, que já pensou em desistir, ou está pensando em desistir. Mas existe alguém aí que está disposto realmente, neste momento, em humilhar o seu coração diante do Todo-Poderoso e dizer: Deus, por favor, esta é minha chance, esta é minha oportunidade, e eu não quero perder, e eu quero receber o que Isaías recebeu ao ser restaurado, a tua unção, o teu poder. Tem alguém aí com esta oração e pode se colocar em pé, no nome de Jesus? Amém. Amém. Eu já estou em pé e quero que vocês saibam que a minha oração é a mesma por mim. Eu preciso também, desesperadamente, conhecer Jesus. Eu tenho tantas coisas para contar para vocês, tantas experiências profundas que vão abalar a vida de vocês. É uma coisa tremenda. Mas vou contando durante a semana. Que a minha vontade é contar tudo logo assim, mas a gente não tem tempo para tudo isso. Deus é bom demais. Igreja, ergam as suas mãos. Não tem nenhum poder nas nossas mãos, mas por esse gesto simboliza a atuação do Espírito Santo, né? O nosso desejo que o Espírito Santo esteja inundando o coração de vocês nesse momento e abençoando vocês, tá bom? Ergam suas mãos aqui para os nossos queridos amigos. Querido Deus, nós estamos aqui com as nossas mãos estendidas, para que o Senhor abençoe estas pessoas tão preciosas que estão aqui à frente. Abrace, sustente, Senhor, com o teu poder e o teu amor. Elas têm desafios, dificuldades na vida, mas no nome de Jesus, toque com o poder do teu Santo Espírito. Cure a alma aflita. Traga o bálsamo, o lenitivo para estes corações feridos.
abra os olhos, revele a tua vontade, o teu desejo, o teu sonho, para que eles vivam uma vida de acertos, de vitórias, e que superem todos os desastres que aconteceram na vida, e que se levantem com o coração cheio de amor, para te servirem, para a tua honra e a tua glória. Esta bênção nós desejamos e te suplicamos para os nossos amigos que estão aqui na frente. E quanto à igreja, Senhor Deus, nós te imploramos que a mesma unção que Isaías recebeu, faça jorrar agora sobre a tua igreja como chuva serôdia. Toque cada lábio aqui, os lábios com o tição tirado do altar das orações, da intercessão e das súplicas dos santos. Por favor, Senhor Deus, restaure essa igreja, abençoe esta igreja, levante esta igreja como um movimento profético para viver não a maior de todas as mentiras, mas para viver a essência do teu evangelho, sobre o teu poder, sobre a tua força, para a tua honra e a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Olá, queridos amigos e irmãos que nos assistiram pela internet. Estamos muito felizes porque vocês estão nos acompanhando. Torcemos para que as mensagens espirituais apresentadas aqui, os louvores que são feitos, alcancem o coração de cada um de vocês. Queremos convidá-los que no próximo sábado, às 10h45 da manhã, vocês nos acessem de novo para participar junto conosco desse culto de adoração. Também vá à nossa página no Facebook e coloque um like lá, porque assim você fica sabendo de todas as programações que acontecem aqui em nossa igreja. Enfim, que Deus abençoe a todos e que tenham um feliz sábado.